E aí, pessoal, tudo tranquilo? Questão teórica, tranquila, tá? Assim, se você conhece termodinâmica, é uma questão que é tranquila, tá? Vamos lá. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática. O que significa esse termo adiabático? Que a troca de calor é zero, tá? Em que o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Quando realiza trabalho sobre o gás, o negócio diminui de volume, então o trabalho ele é negativo, tá? Podemos afirmar que nessa transformação a gente vai ter que usar aqui, pessoal, a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma conservação de energia, né? Vamos lá. Então, o calor que entra, ele tem que ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Vamos lá, o calor é zero. Então, a gente tem que o trabalho ele vai ser igual a menos a variação da energia interna, né? Passa o trabalho por a variação interna para o outro lado. Então a gente tem essa relação. Vamos analisar ela. Primeiro, o que a gente vê? Que o trabalho e a variação. Se o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa. Por quê? São sinais trocados, ó, tem um menos ali. Se o trabalho é negativo, a variação da energia interna é positiva. Nesse nosso caso, o trabalho ele é negativo, né? Se o nosso trabalho é negativo, a nossa, ó, como o nosso trabalho ele é negativo, então a nossa variação de energia interna tem que ter o sinal trocado por causa desse menos. Então ela vai ser positiva. O que significa a variação da energia interna? É uma coisa que ela é proporcional à variação da temperatura, né? Aí cada gás é um, mas é uma relação, mas ela é proporcional à temperatura. Para isso aqui ser positivo, para isso aqui ser positivo, a variação da temperatura também tem que ser positiva, tá? Então, como a minha variação da energia interna é positiva, o meu gás aumentou de temperatura, então é a letra E. Então você vê, tudo vem dessas informações, é diabática, calor zero, então o trabalho tem um sinal contrário da variação da energia interna. Como foi realizar o trabalho sobre o gás, diminui o volume, ou seja, trabalho negativo. Como o trabalho é negativo, ele tem que ser, a variação de energia interna é o sinal contrário, então a variação de energia interna é positiva, então a temperatura ela aumenta, né? Então a temperatura tem que ser, a variação da temperatura tem que ser positiva, ou seja, significa que o gás aumentou de temperatura. Beleza, pessoal? Essa é uma questão assim bem tranquila, envolvendo aí esses conceitos de termodinâmica. Valeu? Então acho que não tem muito o que falar, mas qualquer dúvida aí vocês me deixem aí no comentário, né? Dá pra gente, na verdade, até avaliar essas alternativas, ó. A energia interna do gás diminui? Não. O calor trocado aumenta? O calor é zero. A pressão do gás diminui? Então, não dá para saber, né? É, na verdade, dá para saber. Eu vou ver isso aqui depois, ó. Ah, o volume do gás aumenta? Não, o volume diminui, tá? Nessa transformação aqui, quando é a transformação adiabática, ocorre justamente, ela tem um gráfico bem específico. Na verdade, é até bom ler as alternativas e dá para discutir essas duas questões. Tá? A gente já sabe que a temperatura do gás aumenta. Só que é interessante, nas transformações adiabáticas, a pressão ela diminui, tá? A pressão ela diminui e, desculpa, a pressão aumenta e a variação do volume diminui, né? O ΔV diminui, tá? Então é isso que acontece nessas transformações adiabáticas. Então a pressão ela não diminui e o volume aumenta. Basicamente, ó, para você entender isso aqui, né? Caso eu gosto sempre do experimento, a gente quando pode a gente mostra um experimento demonstrativo que é você fazer uma compressão adiabática, né? Uma compressão adiabática, que é meio que isso. Você pega um, sei lá, um êmbolo, coloca alguma coisa, um papelzinho lá e dentro de um êmbolo. Aí você vai e bate com muita força e muito rápido. O que acontece? Você bate tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Então você comprime o nosso gás bastante de uma só vez, assim. O que acontece? A gente já viu que aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, aquele gás, aquele papelzinho que estava lá, por exemplo, queima, né? Só que, cara, é uma coisa tão rápida, porque é adiabático, que o volume diminui, em compensação, a pressão aumenta. Tipo assim, do nada, tá lá dentro do gás, né? Então, para realizar o trabalho sobre o meio, o volume diminui, só que a pressão ela aumenta sobre o gás, né? Eu acho que isso faz sentido, né? Pelo menos se você já viu isso, mas é basicamente isso. Eu estou fazendo algo tão rápido, então é uma compressão, é uma transformação adiabática, uma compressão, né? Porque está sendo realizado o trabalho sobre o gás. Então, o volume do gás vai diminuir, só que é de modo tão rápido que a pressão ela aumenta. Então, não é algo que é a pressão constante, a pressão tende a aumentar, né? E assim como aumenta a temperatura. Por isso o papel pega fogo, né? Quando está dentro de um êmbolo, né?
e a pressão ela aumenta por causa que é muito súbito. Então, do nada, o volume diminui e a pressão aumenta. Beleza? É basicamente isso. E a pressão e volume a gente sabe que são relações, são inversamente proporcionais. Pessoal, beleza? Tranquilo? Só para discutir essas outras alternativas, né? Para não, senão só dar, aí fica para dar para entender o que acontece com cada um. Beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima.